Será que tá pegando áudio? Acho que tá. Então vamos lá, Estela e Pietro. Tô gravando esse vídeo agora pra vocês enquanto o Pietro tá assistindo um resumo que eu deixei. Um resumo não, um vídeo de um resumo que eu deixei pra ele lá sobre divisão celular. Então, beleza. Biologia aqui, vamos ter a divisão celular. Temos dois tipos de divisão celular. Isso tem que saber: mitose e meiose, certo? Tranquilo. Só que a gente precisa saber o porquê que as células se dividem. Quais que são os objetivos dela? Então, reprodução, crescimento e reposição. As células vão se dividir por esses três objetivos. Isso tem que saber. Então, aqui nós temos a meiose, que ocorre em células 2N, e vão formar, a célula mãe vai formar duas células idênticas, geneticamente iguais, né? 2N. Então, aqui uma célula mãe e tal formou duas células 2N, que são as células filha. Feito isso, né? Explicado isso, a gente tem a meiose, que ocorre em células 2N, que ocorre aí para a divisão, a reprodução dos gametas, né? Então, na meiose, a gente vai ter uma célula 2N, que vai formar duas células NN, e essas duas células N vão formar N, 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 N. Vão formar, ou seja, vão formar quatro células N. Essa célula 2N aqui formou quatro células N. Perfeito. Só que nesse processo acontece alguma coisa. Elas não simplesmente dividem isso do nada. Tem alguma coisa que acontece aí no meio. Então aqui a gente tem a meiose 1 e temos a meiose 2. Aqui a gente vai ter algumas coisas que acontecem durante esse processo até ela se dividir totalmente. E aí que na mitose a gente entra nessas fases, né? Então nós temos a intérfase. Na intérfase ela vai começar a se preparar para dividir. Então é só para lembrar a ordem, paquerei meu amigo tecelão. A intérfase tá começando aqui a se dividir. Não tá começando, desculpa, perdão, anula isso que eu falei agora. Ela tá se preparando para dividir. Então vai ser a fase mais longa, ela tá se preparando e tem atividade celular. Por que tem atividade celular? Porque ela tá duplicando o DNA dela. Feito isso, vem a prófase. Na prófase vai ter a condensação dos cromossomos. Então eles estavam assim, tudo fodido, assim, ó, tudo descondensado. Eles se condensam aqui para se dividir. Então aqui a gente já consegue perceber um centríolo que vai puxar esses cromossomos cada um para um lado. Prófase concluída. Vamos para a metáfase agora. O que acontece na metáfase? Eles se alinham no meio. O que lembra a palavra metáfase? Lembra um pouco o meio, né? Então eles se alinham no meio. Isso daqui são centríolos. Importantíssimo saber disso. Aqui eles estão condensados ao máximo. Ok. Disso a gente pode partir para a anáfase. Na anáfase vai ter o início do rompimento. Então pensa naquele tio da Beatriz lá que quis rasgar o cu dele. Então, é aqui. Ele vai começar a abrir o cu dele, ou seja, ele vai começar a tentar se romper aqui e cada cromossomo vai para um lado, entendeu? Aqui eles já estão nos parezinhos simples dele. Não tá mais tipo juntinho assim, entendeu? Tá nos pares simples, assim. Tá? Cada um vai para um lado, porque os centríolos estão puxando eles. Ele conseguiu. Conseguiu o quê? Rasgar o cu. Ou seja, brincadeiras à parte. Aqui, ele consegue se dividir, né? Então, ele se descondensa, né? Eu acho que eu escrevi descondensa errado, mas tudo bem. Enfim, eu escrevi descondensa errado. Me perdoem por isso. Deixa eu corrigir aqui essa merda já, né? Antes que eu faça um erro e mande isso daqui pra alguém escrito com um erro. Me perdoem, gente. Eu também erro. E muito. Então, aqui ele começa a se descondensar e o tio da Beatriz conseguiu rasgar o cu dele. Olha, a gente usando o tio da Beatriz pra fazer essas
explicações, né? Mas então aqui já se dividiu tal, acabou mitose, ele conseguiu. Aí a gente entra na meiose, que acontece na divisão dos gametas. Aqui eu até coloquei umas imagenzinhas bonitinhas, eu acho que ficou muito bonitinho. Enfim. Divisão dos gametas, meiose. Aqui vai ter a mesma coisa, a intérfase. Vai começar aqui a se preparar para a divisão, entendeu? Então vai ter o quê? A duplicação do material genético. Isso a gente já sabe. Importantíssimo. Depois disso, na prófase, a gente tem um processo que chama crossing over, que é quando os cromossomos eles ficam um em cima do outro para poder trocar material genético. Por que eles trocam material genético? Exatamente, variabilidade genética. Senão todo mundo seria igual, né? Simples assim. Aqui na prófase 1, lembrando que na meiose a gente tem a meiose 1 e meiose 2, certo? Então essas merda aí vai acontecer tudo de novo. Então aqui trocou material genético, variabilidade genética, ok. Aqui vai ter a junção dos cromossomos homólogos, tá vendo? Um tá aqui, um tá juntinho aqui, tá juntinho aqui, tá junto, tá junto, tá junto. Juntou os cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São aqueles cromossomos responsáveis por cuidar dos mesmos assuntos. Tá, traduz. O que isso significa? Um cromossomo que cuida do cabelo, que cuida da cor dos olhos, por exemplo, ele vai querer se juntar com outro cromossomo que cuida, sei lá, da cor da pele. Imagina se esses cromossomos, sei lá, se misturassem, dessem a maior confusão e os homólogos não se juntassem com os homólogos. Peraí. E os iguais não se juntassem com os iguais. Sei lá, alguma analogia assim. Você já pensou que podia ter, sei lá, pelo crescendo na sua boca, cabelo crescendo na sua boca? Seria um negócio muito zoado. Então, os iguais aqui nesse caso, eles precisam estar juntos. Então, aqui os cromossomos homólogos são os responsáveis por cuidar dos mesmos assuntos. Um cuida de unha, o outro cuida de unha. Opa, são cromossomos homólogos. Simples assim. Aí na prófase você perde a carioteca, né? Aqui perde a carioteca. Metáfase, mesma coisa. Os cromossomos homólogos, eles vão se separar e aqui, como a gente já bem sabe, eles vão ficar aqui, ó, no meio, condensados ao máximo. Anáfase, eles vão para polos diferentes. Aqui começou a puxar um para cada polo. Um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo. Começou a puxar. Quando ele conseguiu puxar esses cromossomos, a carioteca vai voltar. Só que terminou. Não terminou. Porque aqui ela ainda precisa formar 4 células. Aqui ela só formou 2. Ó, só formou 2 aqui. Ela precisa formar 4. Entendeu? Ela não formou 4 ainda. Tá vendo? 1, 2. Precisa formar 4. E aí que a gente entra no processo da meiose 2. Ela tem as mesmas fases. Vai ter prófase, vai ter metáfase, vai ter anáfase, vai ter telófase. A diferença é que não vai ter intérfase, porque ela já está pronta para se dividir, basicamente, né? Então, o que vai acontecer aqui? Separação das cromátides irmãs. O que são cromátides irmãs? Ah, são aqueles cromossomos homólogos, né? Que já se separaram. Cromátides irmãs, aqueles cromossomos homólogos, tá? Então, mesma coisa, que você vai ter a prófase 2, só que no caso vai ser a fase duplicada, né? Prófase 2, no caso. Então, aqui vai começar tudo de novo. Nessa daqui, a gente consegue perceber que a carioteca se desfez, enfim. Aí eles vão começar a tentar se alinhar aqui, beleza? Eles se alinharam aqui, então aqui a gente tem a metáfase. Repare que eu coloquei metáfase 2, né? Não é segredo pra ninguém isso daqui. Aí aqui... Anos. Opa, que o Pietro tá me chamando. Calma aí, Pietro, eu tô gravando aqui pra mandar o vídeo pra Estela, rapidão. 5 minutos de descanso pra você. Valeu.
Beleza, eu tava ajudando o cara até agora. Enfim, esse vídeo é pra você também, Pietro. Então, você deve estar vendo isso agora. Então, aqui, você vai ter a separação das cromátides irmãs, certo? Voltando, recapitulando, né? Meio, meio, tá? Aí começou a puxar mais, tá vendo? Um centríolo aqui, um centríolo aqui, começou a puxar. É um cabo de guerra isso daqui. Cada um puxa pra um lado, uma hora vai arrebentar. Entendeu? Ok, tá acontecendo nessa daqui de cima, tá acontecendo nessa daqui de baixo. Esse daqui é o mesmo processo. Aí aqui elas conseguem se arrebentar, entendeu? Aí você já percebe que o material genético tá N, né? Tá simplesinho aqui, N. Simples assim. Aí acabou, né? Repare que os processos Cuidado com são a muito pica, mano. semelhantes, Cuidado mas onde eles você sempre têm alguma pisa, mano. coisa aí de diferente, né? Uma vai acontecer aí nas células, aliás, atuar na divisão dos gametas, e a outra vai acontecer em qualquer parte do nosso corpo, sei lá, com exceção dos gametas, né? Sei lá, um machucado que a gente fez, qualquer coisa. Então, isso é o que nós temos até agora sobre divisão celular. Espero que eu consiga te ajudar um pouco, sanar um pouco as dúvidas. Qualquer coisa me fala.